Domine sua ira. Eita, coisa difícil é dominarmos esse sentimento chamado ira, não é verdade? Parece que quanto mais lutamos para dominar a ira, mais ela cresce, mais aparecem pessoas para nos provocar e nos tentar. Ainda mais se falamos que estamos fazendo de tudo para melhorarmos nosso comportamento com relação a esse sentimento da ira. O inferno se levanta e faz de tudo para cairmos nesse pecado novamente. Hoje, em nossa devocional, vamos aprender um pouco sobre como controlar a ira e vamos orar, porque nesse caso eu acho mais importante orar do que aprender. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos juntos, aprendendo da palavra num dos seus capítulos e também orando. E no final a gente faz aquela oração da fé, buscando ao Senhor pelas nossas dificuldades e lutas. Vamos à devocional então. O tema de hoje será Domine sua ira. O texto bíblico está lá em Provérbios, capítulo 29, os versículos 11 e também o versículo 22. Diz assim, olha: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O versículo 22, o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Podemos ver aqui no capítulo 29 conselhos diversos do sábio Salomão. Ele ensina sobre o perigo de insistirmos em nossos erros, fala a respeito da alegria do povo quando tem um justo governando a nação, mostra que o pecado pega o pecador em suas próprias armadilhas, fala ainda da necessidade de disciplinar as crianças e alerta sobre o perigo de se precipitar na hora de falar. E aqui nesses versículos que lemos, ele fala sobre a ira. Nos diz que o tolo dá vazão a ela, mas o homem sábio domina. Ali ainda nos versículos, ali ainda nos diz que o homem irado provoca brigas e comete muitos pecados, o que é uma grande verdade, você não acha? Mas como seria possível dominar a ira? Sinceramente, eu creio que passaremos todos os dias da nossa vida nessa empreitada de dominar esse sentimento tão forte que nos acomete com muita frequência. Se formos estudar de forma mais aprofundada na Bíblia sobre a ira, vamos nos deparar com muitos momentos em que até homens de Deus ficaram irados. Aliás, até Deus fica irado com o pecado e com aqueles que não deixam de cometer os pecados que ele já ordenou que parassem de fazer. Tanto é que depois dos avisos que Deus dá, o que vem é o juízo. E ninguém julga ou condena alguém se não estiver irado com a situação. Mas Deus é Deus e ele pode ser do jeito que quiser. Até porque, antes dele manifestar a sua ira, ele já demonstrou muito mais do seu amor e da sua misericórdia. O juízo é a última coisa a ser feita. Mas a Bíblia não nos fala de anularmos o sentimento da ira. Isso vai ser impossível. Por quê? Por causa da semente do pecado que habita em cada um de nós. O apóstolo Paulo chegou a falar: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero a todo momento eu faço, né? E ela está sempre do nosso lado, né? Ali caminhando com a gente. E a gente tem esse sentimento, esses erros que sempre acompanham a nossa vida, principalmente a ira. Então a palavra nos orienta o seguinte: não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira. Acalmem vossa raiva antes do dia terminar. Paulo foi sincero ao mostrar que ficamos irados sim, mas não podemos partir para as atitudes que o nosso coração está nos mandando fazer. Temos que nos controlar, temos que permitir o Espírito Santo de Deus operar em nós os seus frutos, que é paz, alegria, paciência, amor, domínio próprio e mansidão. Por isso,
Eu disse a vocês que controlar a ira é uma empreitada de todos os dias da nossa vida, pois a cada dia vamos aprender algo, a cada dia temos que buscar a presença de Deus e a comunhão com o Espírito Santo para conseguirmos controlar a nossa ira, a nossa raiva, o rancor, o desejo de vingança, tudo isso derivado de atitude de pessoas contra nós ou das circunstâncias que cada um temos de enfrentar no nosso cotidiano. Sabe o que é muito bom para a gente controlar a nossa ira? Conversar com alguém mais maduro e que não esteja envolvido no problema. Deixe-me te dar um exemplo. Um dia, uma pessoa chegou para mim e disse que queria dar uma surra ou até matar o pai de sua neta, pois ele era um pilantra e estava com atitudes horríveis perto da criança. Eu disse para ele o seguinte: realmente, até eu ficaria e estou com essa vontade, mas pense aqui comigo. Imagine se você vai dar uma surra nele e a coisa se complica e você chega a matá-lo ou deixá-lo num estado de muitos ferimentos. Quando sua neta crescer e for perguntar sobre quem fez isso na vida dele, as pessoas dirão, ou ele mesmo, que foi o avô dela. Será que ela vai conseguir entender isso? Imagine se o pai dela se converter e mudar de vida, mas ter marcas profundas e dizer que foi o avô da filha dele que fez aquilo lá. Na hora que eu terminei de falar, a pessoa disse assim: pastor, não dá para conversar com o senhor não, o senhor desmonta os nossos argumentos. Eu disse para ele que não era eu, mas o Espírito de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Até porque, se formos ver pelo lado da justiça, nós todos já cometemos atos para irar outras pessoas. Já pensou se todas elas viessem nos dar uma surra? Todos nós já estaríamos mortos de tanto apanhar. Então, vamos seguir a palavra. O melhor é não irar-se. Mas se nós nos irarmos, não vamos pecar. Vamos dominar nossas atitudes, nossas palavras e todos os nossos sentimentos em nome de Jesus. Que nada e ninguém venham tirar a paz de Jesus dentro de você. Amém? Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Esse é o desejo da palavra, esse é o desejo de Deus com relação a cada um de nós, com relação a esse sentimento da ira. Ainda que você fique irado, não peque, não brigue, não fale, senão depois você vai se arrepender e pode provocar problemas muito piores. Vamos orar para Deus nos ajudar. Como eu te disse, aprender sobre a ira até não é tão difícil, o problema é a gente agir. Então a gente precisa muito orar para que Deus nos fortaleça e nos ajude em nome de Jesus. E depois nós vamos fazer a nossa corrente de oração, tá bom? Então fique conosco até o final. Senhor nosso Deus e Pai, viemos orar nesse momento, ó Deus, contra esse sentimento chamado ira. Sabemos, ó Pai, que a todos os momentos e instantes ele pode aparecer no nosso coração, mas nós queremos desde já repreender e pedir ao Senhor que nos ajude. Ó Deus, nos ajude a não falarmos de forma precipitada. Ó Deus, nos ajude a não brigarmos, a não provocarmos ira em ninguém. Ah, Deus, se tem alguém irado com alguma situação, com alguma coisa que alguém falou, por favor, acalme o coração do meu irmão e da minha irmã. Não deixe ele pecar contra o Senhor e nem contra o próximo. Que nada nem ninguém venham tirar, Pai, a paz do Senhor Jesus dentro do nosso coração. A sua palavra diz que a gente pode até irar-se, mas não devemos pecar, Senhor. Não devemos deixar que o dia termine e a gente irado no nosso coração. Ó Senhor, viemos te pedir que o teu Espírito Santo venha acalmar, Deus. Ah, Senhor, todo sentimento de vingança, toda raiva, todo ódio, mágoa, rancor, angústia, em nome de Jesus, nós não aceitamos isso, não queremos isso na nossa vida. Pedimos ao Senhor que no lugar da ira venha os frutos do Espírito Santo sobre nós, o amor, a paz, a alegria,
a mansidão, Pai, o domínio próprio. Em nome de Jesus, eu sei que não é fácil, mas todos os dias devemos te pedir isso para o Senhor nos ajudar, não aceitarmos as provocações, ó Deus, as perseguições e maledicências que fazem contra nós, que a gente possa entregar tudo nas tuas mãos, que o Senhor assim vai nos ajudar. Em nome de Jesus, queremos ser pessoas melhores, pessoas que testemunhem da graça, do amor e da bondade do Senhor. Assim nós oramos e desde já te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. E agora nós vamos orar, Pai, na nossa corrente de oração e fé. Senhor, nós te pedimos que venha nos ajudar. Temos passado lutas e tribulações neste mundo, assim como o Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, nós somos teus filhos e nós te pedimos, nos ajude a vencer esse mundo também, a vencer as adversidades, a vencer, Pai, os momentos difíceis, as lutas e batalhas que passamos aqui. Intercedemos e oramos por aqueles que estão em dificuldades na vida, passando, Senhor, pelo vale da sombra da morte. Em nome de Jesus, venha ajudar, venha fortalecer, venha iluminar a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Na autoridade do nome de Jesus, repreenda todo o mal, repreenda toda a ação do inferno, toda a obra das trevas, ó Senhor, todo demônio, toda força do mal, toda inveja, macumba, feitiço, magia que fizeram contra essa família, para derrubar esse homem, para atrapalhar o seu emprego, para atrapalhar essa mulher. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, nós te pedimos que haja paz na vida de cada pessoa que tem nos acompanhado aqui. Oramos pelas crianças, pelos adolescentes, que o Senhor ajude cada família. Não está fácil hoje criar os filhos, o mundo quer sequestrar as nossas crianças, meu Pai, quer sequestrar a atenção dos nossos adolescentes. Quantos adolescentes há, Pai, passando por problemas tão difíceis, com depressão, crianças em depressão, com transtornos de ansiedade. Meu Pai, meu Jesus, tenha compaixão, tenha misericórdia. Oh Deus, toca no coração dos pais, das autoridades, dos professores, para que possam olhar mais para as nossas crianças, meu Pai, olhar mais para a família e valorizar essa instituição tão abençoada que é a família. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ajudar, oh Deus, o empresário, o profissional, o trabalhador, meu Pai, esse que trabalha dia a dia no sol quente, dê força, dê coragem, meu Pai, em nome de Jesus. Esse que está tendo que trabalhar doente para trazer o pão para dentro de casa, Jesus, seja a força, dê graça e dê a tua presença sobre a vida de todos esses filhos, Pai. Oro por essa dona de casa que está sozinha, essa mãe que cria os filhos sozinha, o marido foi embora, o marido largou ela, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, oh Deus, fortalecer, ajudar essa irmã. Oro por aqueles que estão se sentindo solitários, pelos viúvos, pelas viúvas, que Deus, o Senhor, possa ajudar e possa entrar com a sua provisão. Oh Pai, essa é a nossa oração nesse dia, colocando as nossas causas, lutas e dissabores diante da tua presença. Seja com esses irmãos que estão chorando, console e conforte e ajude e dê forças a cada um deles. Eu profetizo que esse dia será um dia diferenciado. O Senhor nos dará sinais de bênção e de vitória, que o Senhor está conosco. Como é bom quando o Senhor sinaliza a tua presença para nós. Assim nós oramos e te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Não esqueça de compartilhar essa palavra. Com certeza tem alguém da sua família, alguém do seu círculo de amizade que está precisando ouvir uma palavra dessa. Você não concorda comigo? Então que Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por estar conosco. Curta aí no Facebook, no Instagram, para que a rede social possa entender que é uma mensagem relevante e compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, tá bom? Grande abraço para você, Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir. Desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.